como que eu posso vincular caixas de texto e trabalhar melhor com elas, e ainda como que eu posso fazer o criar contornos, que é o conhecido, por exemplo, no Corel como converter em curvas. Vamos aprender então mais usos da ferramenta texto aqui do Illustrator. Nessa aula, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no que diz respeito a caixas de texto, tá? Uma vez que eu faço o conteúdo aqui numa caixa de texto, se essa caixa de texto for menor que o tamanho do conteúdo, vai aparecer um sinalzinho de mais aqui no canto, tá? Você pode clicar nesse sinal de mais e só um clique só e ele já está com o ponteiro dessa forma do mouse. Mais um clique em alguma região e ele faz o vínculo entre essa caixa de texto e a continuação desse texto em outra caixa. Olha que bacana. Ou mesmo que não tenha o sinal de mais, eu posso vir nessa quadradinho aqui que é a caixa de saída, dar um clique e clicar ou desenhar a caixa para onde vai o texto se eu continuar digitando aqui, ó. Então, se eu der um Enter agora, ele vai continuar naquela caixa para eu poder continuar trabalhando, tá? Então, bem bacana o fato da gente poder vincular caixas de texto, continuar o texto em outra região. E vamos falar aqui também de outras opções que podem vir a ser importantes quando você estiver trabalhando com tipos. Por exemplo, você pode estar se perguntando aonde é que eu faço o famoso converter em curvas do Corel, né? Como que eu faço esse texto que é entendido primariamente como um vetor, só que um vetor complexo, que acarreta muita informação, né? Ele lembra de muita coisa. O fato de ter o tipo de letra, tamanho de letra, todas essas configurações ficam, então ele é um vetor complexo. E se eu quiser converter num vetor simples, eu venho aqui no menu tipo, a gente tem a opção de converter em caixa de texto, ou se for uma caixa de texto, converter em texto artístico, né, nessa opção aqui. Mas a gente também pode escolher, para esse caso, o criar contornos, tipo criar contornos. Olha aí. Agora ele esqueceu que isso tem tipo de letra e tudo mais, tanto que não aparece aqui em cima. Na verdade, ele é um vetor agrupado, tanto que ele coloca aqui os nós e tudo mais, mostrando que ele é puramente vetorial. E se eu der, por exemplo, um desagrupar, olha lá, eu posso trabalhar com cada letra individualmente, inclusive se quisesse pegando aqui a ferramenta de seleção direta, a seta branca, e distorcendo e trabalhando. Isso é legal e interessante porque acontece muitas vezes da gente pegar fontes, né, ter uma letra que não tem C cedilha, não tem til, não tem caracteres especiais, você precisa desenhar e criar. Então, muitas vezes você tem que vir aqui e converter o texto dessa forma para daí fazer caracteres aonde aquela fonte não possui, tá? Então, isso é legal. Outra coisa que é mais usado isso aqui é o fato da gente poder... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Voltar até o grupo. Aí. Caso eu queira mandar o arquivo .ai, ou seja, o editável para alguém, além de tomar cuidado com a versão que eu estou utilizando, tem que ser a mesma da pessoa, tomar cuidado com imagens e outros arquivos, que esse arquivo esteja vinculado a elas. Também tem a questão de fontes, a pessoa pode não ter essa fonte instalada no computador dela e daí ele vai substituir por outra e a sua arte vai ficar feia. Então você pode converter dessa forma assim, né, com criar contornos, porque daí ele é simplesmente uma forma geométrica e está tranquilo. Vale lembrar que eu ensinei vocês que a gente pode vir aqui no menu selecionar objeto, todos os objetos de texto, ele já selecionou tudo que é texto, e daí sim você pode ir lá o tipo criar contornos, para daí tudo virar forma geométrica pura, né, olha lá, vira como se não fosse texto mais, né? Sim, forma geométrica, mas a aparência de texto, então tá tranquilo, né? Então, é bom para esses casos. E última coisa para fechar, dentro da ferramenta tipo, a gente tem subferramentas como tipo de área e tipo em caminho, que eu vou estar mostrando daqui a algumas aulas, tá? E também tem aqui, ó, texto vertical, que daí eu clico, ele escreve na vertical, se quiser fazer um canto de um cartão de visita, alguma coisa assim, ou o tipo de área, tipo em caminho que a gente vai estar falando, só que na vertical, e a ferramenta da datilografia que a gente falou. Então, são subdivisões da ferramenta tipo, se você segurar apertado aqui, ela aparece, e assim você consegue fazer várias configurações e ajustes no texto para ficar do jeito que você precisa. Só mais uma coisinha.
Quando o texto está assim, com caixas vinculadas, aqui no menu tipo, a gente também tem aqui a opção texto encadeado, e a gente pode liberar, para daí não ser mais encadeado, remover o encadeamento ou criar onde não existe, né? Selecionando caixas de texto e daí pedindo para criar o encadeamento. Então essa é a forma de trabalhar com caixas de texto encadeadas ou vinculadas e com subferramentas aí, subopções da ferramenta tipo, e também para poder vetorizar, né? Deixar um vetor puro, um texto digitado.